Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana e hoje... Baguncinha! Baguncinha, e essa semana foi baguncinha mesmo, né? Então, pra você que ainda não conhece o Girinho da Bolsa aqui pros íntimos, girinho, né? Girinho pros íntimos, que é o seguinte, é um programa que a gente pega todas as notícias que aconteceram ali no mercado financeiro, tudo que rolou, o que não aconteceu também que a gente inventa, ilação, coisa que a gente faz teoria, tudo isso a gente pega e reúne num programa só pra você se manter bem informado sem ter o trabalho de ter que ler notícia, porque ler notícia é uma porcaria, né? Ninguém aguenta mais. Pleno 2024, ler notícia, né? Eu tentei, antes de mais nada, quem já é um sardinha raiz, deixa o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nessa distinto canal aqui, distinto, né? A distinção incrível, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Começando pelo resumão, a gente teve mais uma semana de queda no Ibovespa, com o dólar disparando. E disparando dessa vez é disparando mesmo. Da outra vez a gente falou que estava disparando, mas não estava disparando. Agora está disparando real. Aumento do risco fiscal no Brasil, ameaça de juros nos Estados Unidos, tensões entre Israel e Irã. É muito bom, né? Você pega, o cara joga 200 drones e a gente chama de tensão. A tensão tava tenso. Escalada da tensão. Tava tenso ontem, né? Acabei mandando 200 drones pra tentar te destruir na sua casa. Agora é tensão minha. A imprensa brasileira é muito boa. Por exemplo, ataques à democracia é fazer um tweet. Tensão é mandar 200 drones. Isso aí alguém tinha que falar, desculpa aí, G1, mas... E vencimento de opções aqui no Brasil, que causa muita volatilidade no mercado de ações. E hoje nós vamos mostrar algumas notícias importantes da Petrobras, Azul, Gol, talvez isso vai fundir, né? Sabesp, Klabin, Gerdau, CIA, M. Dias Branco, Pets e Vivara. Além dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da Home, Netflix e dos bancos americanos Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley. É assim que você gosta? Inglês, hein? Ah, mas é porque você me exige, né? É que eu tô atendendo as exigências do Ricardelas, que ele falou que se eu não falar inglês com a pronúncia adequada, não vão me respeitar. Vou deixar de ser uma referência pra vocês, porque pronunciam a palavra do jeito que não deveria. Eu tenho que lembrar que esse programa tem classe. Esse programa tem classe, tem elegância. Agora a gente vai falar também todas as palavras em alemão e etc. na pronúncia adequada do país. Eu decorei todas e vou falar aqui pra manter, né? Por falar nisso, você sabe como é que chama a Leroy Merlin? Leroy, né? Não. Como é que fala? Fala aí. Você não é bom da pronúncia? Você não é o bichão? Leroy. Leroy Merlin. Leroy. 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 Tá quente essa sala, não tá não? Tá quente pra você aí? Tá. Parece que você tá com frio. Quem que pode demitir o Casé? Mas antes de falar das empresas, vamos ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa. A gente teve um início de semana difícil, com o Ibovespa caindo, com o mercado apostando cada vez mais na redução do ritmo de corte de juros. Isso porque a economia americana continua forte demais, o que impede a queda da inflação. O presidente e um diretor do Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, voltaram a dizer nessa semana que não está descartada a possibilidade dos juros subirem por lá ao invés de cair. Eu avisei isso aqui várias vezes já, né, que não tinha essa possibilidade. Era só mentira. Acreditou quem quis. Por que a gente traz isso aqui pro Giro da Bolsa, né? Porque às vezes você vai falar, o que eu tenho com isso? Acho que a gente vai criar um quadro novo aqui, que é o que eu tenho com isso. O que você acha? Que é quando a gente explica o que isso influencia a nossa vida. Então, por que isso afeta o Brasil? Mais juros significa menos atividade comercial e menos produtividade também por lá, né? Porque você tem ali uma diminuição disso. O mercado americano fica mais atraente, porque a taxa de juros aumentou. A taxa de juros aumentando, tem gente que tem dinheiro no Brasil. Você tem dinheiro aqui no Brasil, que é um país que você não sabe muito bem o que faz. Ninguém sabe muito bem o que a gente faz. A gente, nem você que é brasileiro sabe o que a gente faz, na verdade. A gente vende carne e é isso. Quando as pessoas veem isso, né, comparando com um país igual aos Estados Unidos, que é muito famoso, o pessoal arranca dinheiro daqui, a taxa de juros está mais alta lá, coloca lá. Com menos investidores no Brasil, a fuga de capital faz o dólar subir. Com mais instabilidade nos Estados Unidos, o Brasil também segura o corte de juros aqui, porque não sabe o que vai acontecer lá. Então fala assim, já não sei o que vai rolar lá. E aqui, pra mim, que sou mais fraco que aquele que tá lá, já vai dar pior, né? Então o Brasil já presume que a coisa vai ficar feia pro lado dele, que já é menor, e já fica tranquilo. É basicamente isso. Então é muita coisa complicada. Além disso, aqui no Brasil, o governo voltou atrás e desistiu da meta do superávit nas contas públicas em 2025. Ah, vá! Também coisa que eu tô avisando aí tem mais de 4 meses, né? Agora, o texto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, praticamente zerou a chance do governo fechar o ano que vem sem um rombo no orçamento, né? E isso também azedou a Bolsa de Valores já no início da semana. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou preocupação com o cenário externo e disse nessa semana que o Bacen, o Banco Central, vai fazer todo o possível para derrubar
derrubar a inflação para a meta de 3%. Hoje está em 3,93%. Roberto Campos Neto está querendo deixar legado, né? Já é terminando o mandato dele aí, falta poucos meses, mas já está mexendo em alguma coisa. Depois de uma reunião de ministros de governo aí do G20 nos Estados Unidos, ele também falou que o dólar forte é um problema, mas que a situação do Brasil é melhor que a de outros países, por causa do maior fluxo de entrada de recursos na nossa economia e das reservas internacionais que atenuam um pouco o efeito do câmbio. Mesmo com o dólar alto, ele disse que o Banco Central só vai interferir no câmbio se acontecer uma grande disfuncionalidade na economia. Resumindo, a gente vai interferir no câmbio. Defina grande disfuncionalidade. Ele vai interferir no O que é câmbio. disfunção pro Brasil? Ele vai interferir no câmbio, gente. Quem olha lá de fora o Brasil pensa, tá todo disfuncional esse país. Pra mim, eu nunca vi o Brasil funcionar, eu tô com 30 anos de idade. Funcional, eu nunca vi. E como o Banco Central está dando sinais claros de que pode reduzir o ritmo de corte da Selic, o mercado passou a acreditar que a gente pode ter um corte de apenas 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom em maio, e não do meio ponto, né, como era esperado ali. Já começou a reduzir. Nessa semana também saiu o IBCBR, o Índice de Atividade do Banco Central, considerado a prévia do PIB. O mercado esperava uma alta de 0,35%, mas o índice subiu um pouquinho mais, fechou aí em fevereiro em 0,40%. Com isso, a gente teve uma alta de 1,23% no trimestre e de 2,34% nos últimos 12 meses. No cenário internacional, a gente teve o agravamento da crise entre Israel e Irã. Os iranianos lançaram mais de 300 mísseis de drones contra Israel no sábado passado, e a resposta veio na quinta-feira também com ataque com mísseis perto de Teherã. Isso aqui, como eu falei na semana, é muito mais um posicionamento político do que qualquer outra tentativa de fazer alguma coisa mesmo. Por quê? Porque o Irã tinha avisado que ia enviar os mísseis ali, o que facilita para Israel, que tem um domo, né? O conhecido domo de Israel, interceptar os mísseis. Depois Israel falou que ia revidar de toda maneira, mas também tá avisando que vai mandar mísseis, e eles só interceptaram também. Então, os dois países, né, não estão querendo muito briga, não. Estão muito mais se posicionando, fingindo que tá brigando. Sabe aqueles valentão que, se você tá segurando, ele fica bravo. Se você solta, ele fala, deixa disso, né? Cachorro, quando tá na grade. Cachorro, quando tá na grade, late, você abriu a grade e para de latir. É a mesma coisa isso aqui. Mas isso acabou causando muita volatilidade no preço do petróleo Brent, que chegou a $91 na semana, mas fechou a semana valendo $87, né? Com a quedinha aí. Na China, o PIB do primeiro trimestre veio melhor que o esperado, com um crescimento de 5,3%. O mercado tá esperando aí 4,6%. Apesar disso, vários indicadores econômicos de março mostraram que a demanda interna continua mais fraca, com a queda nos investimentos imobiliários, das vendas no varejo e da produção industrial. E a gente vem agora aqui para os índices. O Ibovespa abriu a semana com 125.946 pontos e fechou com 125.124 pontos, uma queda de 0,65% na semana. E o dólar terminou a semana valendo R$ 5,20, com a alta de 1,66%, mostrando que dólar caro é aquele que não tá no seu bolso, né? Chegou a bater quase 5,30 aí, né? Caramba, Disney acabou mesmo, né? A gente vem aqui agora para empresas da Bolsa. A Petrobras, PETR4, as ações da estatal voltaram a subir na semana com a notícia de que os dividendos extraordinários vão ser pagos integralmente aos acionistas. O colunista Lauro Jardim, que sempre fica sabendo das coisas antes de todo mundo, do jornal O Globo, disse que tudo caminha para o pagamento de 100% de dividendos, porque a Petrobras fechou o primeiro trimestre com um caixa robusto e com isso o governo já teria concordado em distribuir 44 bilhões que estão retidos desde o mês passado. A decisão final sobre dividendos extraordinários vai ser tomada aí pela Assembleia de Acionistas na semana que vem. Nessa semana, as ações da Petrobras chegaram a cair depois de uma declaração do presidente da estatal, Jean Paul Prats, de que ele não vê nenhum motivo para fazer qualquer ajuste no preço dos combustíveis. 3,98% a R$ 40,53 aí, Petrobras. Agora, quer aprender a investir de verdade? Parar de seguir diquinha de youtuber? Sei lá o quê, que agora é hora de vender, é hora de comprar? AUVP.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário direitinho aqui, responde pra mim quais são os seus objetivos, como é que tá a sua vida financeira, etc. Preencheu aqui, a gente vai te chamar no WhatsApp pra conversar. Foi aprovado nesse processozinho seletivo aqui? Entrou na UVP. E tem mais. Se você não aprender a investir, depois de concluir a UVP, pode emitir o seu certificado, etc. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Ou seja, ou funciona pra você ou fica de graça. Simples assim. Por quê? Porque você vai pegar seu dinheiro de volta e vai ficar com conhecimento, não tem como tirar da sua cabeça. Raul, mas e se eu sou um canalha? Eu tenho certeza que você não é. Eu confio em você. Em todos esses anos, mais de 17 mil alunos passaram pela nossa plataforma. Pode ver aqui, ó. Desde quando eu era menino. Você pode voltar ali. Eu tô aqui no canal já 20 quilos atrás. Eu já tava aqui com o mesmo compromisso e ninguém, nunca mesmo, foi lá e falou de um mal feito nosso nem nada. Pode ir lá, reclame aqui a UVP, pesquisa o nome dos meus concorrentes também. Ninguém tem a imagem e
ilibada igual a da UVP. Ninguém no Brasil inteiro, e nunca terão, porque aqui é compromisso de verdade com vocês, né? A possível fusão das companhias aéreas Azul 4, tá tudo azul com bolinhas brancas por lá, e Gol, GOLL 4, tá tudo meio laranja. Tá tudo meio complicado. Não tá azul, não. Ganhou força nessa semana com a notícia de que as negociações entre as duas empresas já estariam bem caminhadas. Olha que já teve discussão até de fundir as três, né? Vai ficar bom pra gente. O serviço já é legal hoje com eles competindo. Você imagina com a Gol e com a Azul se unindo numa companhia só. Mas vai ser bom, hein? E vai ficar como nome? Gazul? Azulou? Azulou. A iniciativa partiu da Azul e, segundo a imprensa, a ideia seria criar uma nova companhia com a troca de ações envolvendo a holding ABRA, a Abra, que controla a Gol, e a colombiana Avianca. Essa é a terceira tentativa de fusão nos últimos 3 anos e agora pode dar certo, porque a Gol enfrenta um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, ela tá mais fragilizada e precisa aceitar as coisas, né? Na segunda-feira, a empresa disse que a justiça americana aprovou acordos preliminares entre a Gol e 5 arrendadores de aviões, mas que até agora nenhuma negociação foi concretizada. A maior parte da dívida da Gol é exatamente com o tal do leasing, né? Que é o aluguel de aviões aí. A Azul SA, com essa notícia, tentativa de fundir com a Gol, caiu 9,47% a R$ 9,94. Por quê? Porque a Azul é considerada, entre as piores, né, que companhias aéreas são difíceis, ela é considerada mais redondinha. E ela tá propondo um fundir com a mais fudida. Então, o povo deve ter pensado assim, vocês devem estar ferrados, hein? Porque, o que vocês estão querendo fazer isso? E a Gol, linhas aéreas inteligentes, caiu 3,52% a R$ 1,37 aí o fechamento da Gol. Tomara que a fusão se concretize, né? E que a gente consiga ver aí uma companhia aérea de qualidade para competir no cenário nacional. Mas o mais esperado é que a gente tenha passagens mais caras e serviços ainda piores do que a gente tem hoje. Mas eu gosto de ser otimista. Tem muito profissional bacana dentro da Azul, tem muito profissional bacana dentro da Gol. Juntar aquilo ali, fizer um negócio bacana, fizer umas linhas a mais, saindo de Goiânia, por exemplo, se quiser que eu pare de reclamar, só fazer uma linha saindo de Goiânia aqui, bota pra mim um Chile pra gente. Não tem um voo internacional, aeroporto internacional sem voo internacional é canseira, né? O grande problema até hoje dessas aéreas é exatamente a forma que falta eles de voo tratam internacional em Goiânia. Mas colocaram mais voos pro Rio de Janeiro direto, hein? Isso aí tem que elogiar aqui. Aí, se não é, a gente se não tinha, tem que elogiar aí, porque colocaram mesmo, aumentaram. Tem 3 voos agora pro Rio de Janeiro. A gente fez uma reclamação e aconteceu. Porto Alegre não precisa mais, já resolvemos. E... Agora, quiser botar ali João Pessoa, eu tenho interesse. Então, é isso. O que foi? Pra você que não entendeu, a piada tem que ter visto 4 programas anteriores, acredito. 2, que teve o início da piada, agora teve a conclusão da piada. Paraná também. Paraná também. Resolvemos Paraná também? É, 2 escalas menos aqui. É, maravilhoso. É, isso aqui. Essa aqui, por falar em aviação, é uma empresa do voo solo. E por falar em fusão... E por falar em fusão, então, a gente pode ter mais uma combinação de negócios, dessa vez entre as empresas especializadas em animais de estimação. A Pets 3, que a gente fez um vídeo na UVP Investimentos, com a Isis lá essa semana, lá no canal. Pode conferir aqui. A Isis é mais bonita que eu, fica melhor de ver, inclusive, mais agradável. Bem mais interessante. Eu não acho. Tá bom, então. E a Cobasi, que não é negociada na Bolsa de Valores. A Cobasi tem 234 mega lojas em 18 estados e no Distrito Federal, e a Pets tem 249 lojas em 23 estados. Com isso, a fusão resultaria em mais de 480 lojas e um faturamento de quase 7 bilhões de reais com EBITDA de 460 milhões de reais. Logo depois do anúncio da fusão, as ações de Pets subiram mais de 45% e depois acabou fechando com 33,33% na semana, a R$ 4,80. Quem assistiu o vídeo deve ter ficado feliz, né? Não tem ninguém para falar melhor desse assunto que o nosso correspondente da Jamel Cecílio, que diretamente do centro financeiro do Brasil e também do centro do Brasil em si, né? Então, Vandim, conta pra gente aí quais são suas conclusões sobre a fusão de Pets aí. Fala, Raul. Me enviaram um roteiro aqui pra mim reagir à fusão de Pets. Então vamos lá, né? Algumas raças e suas misturas. Que porra é essa? Olha isso, um Shih Tzu e um Bulldog. Bulldog inglês e América... Esse aqui tá bonitão. Shih Tzu e Pug. Deus que me livre e guarde. Mas tá fofinho, tá fofinho. Isso aqui é cachorro de madame, mas ficou feinho. Nossa senhora, olha que bagulho feio. Se a fusão da Pets foi igual esse cachorro aqui, Agora a gente vem aqui para as rapidinhas. Hoje eu tô preocupado. Tá muito animado, pessoal. Casé, algum nível de dignidade? Algum nível. O que é uma rapidinha? Uma rapidinha é coisa muito interessante pra se fazer logo depois que você tem a possibilidade de poder fazer, entendeu? Que você tá apto a fazer.
Achei um pouco filosófico. Filosófico, né? Ele começou a ler, foi semana passada, coisa do Tolstói. Ele tá com essa coisa agora. É, agora sim, a rapidinha é Ele isso. tá com o Zygmunt Bauman também na cabeça, esse mundo líquido. Ele anda vivendo esse tipo de coisa. O que você quis dizer foi uma rapidinho, uma boa coisa pra você fazer depois no término. Você acha isso? Oh. A rapidinha não tem nada a ver com isso. É uma notícia que não é nem relevante o suficiente pra ganhar um destaque, nem relevante pra ficar fora do programa, não é isso? Exatamente isso. A fabricante de tornos e máquinas pesadas, a Home 3, abriu a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024. Com a demanda mais fraca, a receita 20% menor, a empresa lucrou 18 milhões entre janeiro e março, queda de 50% na comparação ano contra ano. 9,69% de queda nas ações de Home a R$ 10,90. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeiro turno o projeto de lei que viabiliza a privatização da Companhia de Saneamento, a Sabesp SBP3. Não vai ter golpe! Antes de virar lei, o texto apresentado pela Prefeitura de São Paulo ainda precisa ser aprovado em segundo turno. Já foi aprovado, meu lindo. Pode protestar, pode chorar. 5,09% de alta a R$ 84,49. Quem comprou, comprou, hein? Quem não comprou também não compra mais, que o negócio ficou feio. Privatiza sem dó. Privatiza sem dó. Pra mim, pra privatizar até eu. A fabricante de papel e celulose, a Klabin, KLBN 11, aprovou um aumento de capital de 1,6 bilhão de reais com a capitalização da reserva para investimentos. Vocês querem saber uma curiosidade interessante? Sabia que a herdeira da Klabin, uma das herdeiras da Klabin, se casou com um dos herdeiros do Itaú? Nossa, mas... É muito patrimônio. Que né? isso, hein? Olha essa collab, olha essa fusão. Com isso, a empresa vai emitir 561 milhões de novas ações e bonificar os acionistas na proporção de 1 para 10% de bonificação. E a metalúrgica, a Gerdau GGBR4, também vai bonificar os acionistas com um aumento de capital de 4 bilhões de reais, garantindo a distribuição de uma nova ação para cada 5 ações. 1,29% de alta nas ações de Gerdau a R$ 19,22 e a Klabin com 0,04% de alta na semana a R$ 24,62. A CIA, a CAB3 e a empresa de alimentos M. Dias Branco, M. Dia 3, vão fazer um novo programa de recompra de ações. A M. Dias Branco está na minha carteira. A varejista vai recomprar até 3 milhões de ações ordinárias aí até outubro de 2025, queimando quase 3% dos papéis. Já a M. Dias Branco pretende comprar até 3,6 milhões de ações também pelos próximos 18 meses. 1,80% de queda nas ações de M. Dias Branco a R$ 34,30. Um movimento estranho quando a empresa está dizendo que vai comprar ações para cancelar e cai, né? Porque a semana realmente foi... E CIA Modas a R$ 10,72 com 0,83% de queda. CIA que virou um elefante branco na sala já tem um tempo, né? Porque a empresa que não é brasileira originalmente está querendo sair fora do negócio já tem um tempo e daí tenta vender as ações na Bolsa de Valores, mas ninguém sabe quem quer e aquela coisa toda. Desde que tiraram o cara do Abuse e Use, foi só ladeira abaixo. Volta Abuse e Use, grande propaganda da CIA. Se você quiser trabalhar para a UEP, se você estiver aposentado, manda um e-mail pra gente que a gente contrata também, que ele era bom ator. Vai abrir muita conta pra gente aí. Lembrando que um programa de recompra de ações é quando a empresa pega dinheiro que ela tem na tesouraria, compra ações para tesouraria e cancela as ações da tesouraria ali. Às vezes, muitas vezes ela pode só comprar mesmo e guardando, dá pro pessoal, faz aquela coisinha bagunçada. É legal porque é uma forma da empresa remunerar os acionistas sem ter que necessariamente pagar imposto sobre dividendos quando ele existir ou coisas desse tipo. A dona da nossa bolsa de valores, a querida, a ela, a bonita, a Monopólio, B3SA3, divulgou a segunda prévia da carteira do Ibovespa, que vai valer de 6 de maio a 30 de agosto. As principais novidades aí são a inclusão de Vivara, Viva 3, e uma leve mudança no peso das ações de Vale 3 e Petrobras PETR4. Como nenhuma empresa saiu do Ibovespa na segunda prévia, o índice pode passar a ter 87 ações de 84 empresas. A terceira e última prévia vai ser divulgada no dia 2 de maio. A Vivara, Participações SA, caiu 1,29% com a notícia de inclusão que é positiva, a R$ 22,16. As taxas do Tesouro Direto voltaram a disparar nessa semana com o prefixado batendo 11,70% ao ano no título com vencimento em 2031. O Tesouro IPCA bateu 6% de rentabilidade acima da inflação. Então, IPCA mais 6%. Um dos motivos é a preocupação com o cenário externo, principalmente por causa do mercado americano, que continua muito aquecido e pode indiretamente ajudar a pausar o ciclo de corte na Selic, né? Porque se eles estão aumentando por lá, a gente tem que parar de aumentar por aqui para ganhar atratividade. Então, agora que você confere o calendário de dividendos, você pode conferir aqui, ver quais empresas vão pagar dividendos, presta atenção bonitinho. Segundo o Ricardo, tem que dar uma enrolada aqui, porque tem muito dividendo acontecendo na semana. Legal. Essa aí, ó. Você viu isso aí? Não, achei.
E no cenário internacional começou pra valer a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 nas bolsas americanas. E a gente começa com ela, Netflix, na Nasdaq NFLX. A empresa trouxe um resultado trimestral muito acima do esperado, com a receita 15% maior, 9,3 bilhões de dólares, e um lucro de 2,6 bilhões de dólares, 78% de alta na base anual. Destaque para o aumento de 9 milhões de assinantes entre janeiro e março, totalizando quase 270 milhões de clientes. Também do jeito que estão fazendo, eles estão querendo me obrigar a assinar em 2 casas agora, sabia disso? É a mesma conta e só eu que entro. Só que eu tenho uma televisão na minha casa e tenho um apartamento aqui do lado que eu uso às vezes. Tava no apartamento, eles querem que eu assine outra Netflix, falando que eu tô usando em 2 lugares. Lógico que eu tô usando em 2 lugares, é a mesma conta, sou só eu, ninguém mais usa minha conta. Saudade quando a gente usava família inteira, os vizinhos, cunhado. Não, mas eu dei não lá e eles continuam deixando usar. Inclusive, talvez seja só uma coisa que você pode fazer, é clicar no botão não e continua funcionando. A receita média por assinante também subiu para 11,82 dólares. Faz parte da estatística ainda não, mas vou fazer, porque em breve eu me obrigar a assinar 2 vezes. Mas mesmo com um resultado considerado surpreendente, as ações acabaram caindo na Nasdaq porque o investidor não gosta desse tipo de coisa. Isso porque a Netflix diz que a partir do ano que vem vai tirar algumas informações do balanço trimestral, como o número de novos assinantes e a receita por cliente. Ué, Então acabou, hein? Foi exatamente essa a reação dos investidores. Vai começar a colocar no anual, né? 11,92% de queda, 555 dólares e 4 centavos. Eu acho que a empresa deve estar planejando fazer alguma modificação muito grave e eles estão estimando que pode dar uma reação meio complicada. É melhor sentir o impacto agora e poder fazer a modificação sem os investidores poderem reclamar do que com eles opinando sobre isso, né? Falando agora dos bancões americanos, saiu o balanço do Goldman Sachs, o GS, em NYSE, do Bank of America, em NYSE também, BAC, e do Morgan Stanley, em NYSE também, MS. Os bancos trouxeram resultados sólidos e muito acima do esperado, com destaque para o Bank of America, que teve sua receita de 26 bilhões de dólares e lucrou 6,7 bilhões de dólares. O Morgan Stanley surpreendeu o mercado com um desempenho forte nas áreas de gestão de grandes fortunas e de banco de investimento. É concorrente nosso, a gente também aqui gera grandes fortunas. Mas ele ainda tem que comer um arrozinho, né, pra chegar. Não, mas não dá para esperar que chegue, né? O lucro foi de 3,4 bilhões de dólares apenas. Irrisório. Pra gente é peanuts isso aqui. Foi 14% maior na base anual e 22% acima das estimativas. Estimativa fraca, né? Porque um resultadozinho desse aqui. E o Goldman Sachs teve uma receita 10% maior que o esperado, de 14 bilhões de dólares, e lucrou 4,1 bilhões de dólares. Nunca serão. Com 28% de aumento na base anual. O maior destaque foi o aumento de 32% no faturamento do banco de investimentos, puxado pelo aumento das taxas de consultoria nas operações de M&A, fusões e aquisições. Olha que coisa boa. Você vê seu lucro caindo, você aumenta as taxas. Logo depois do resultado aí, as ações subiram quase 4%, fecharam a semana valendo 404 dólares, 0,73% de queda. Goldman Sachs. Bank of America, 1,34% de alta. Caiu no começo, mas depois recuperou. 36 dólares e 97 cents. Morgan Stanley, 3,26% de alta, a 90 dólares e 66 cents. Interessante que ainda o cenário muito preocupante dos Estados Unidos e os bancos com resultados surpreendentes. É aquela. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, espera pra ver da merda. E pra manter as tradições deste programa sensacional, a gente vai falar aqui de criptomoedas e Bitcoin. Salve, Renan. Salve, Renan. Grande Renan Calheiros. Grande nome da política nacional, né? A gente teve muita coisa influenciando o preço do Bitcoin nessa semana. O halving, que provavelmente está acontecendo agora, enquanto a gente grava o programa. Corte pela metade na quantidade de Bitcoins paga aos mineradores, né? Então, vai diminuir essa comissão. Os conflitos entre Israel e Irã. A aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong. E aqui no Brasil, a negociação dos primeiros contratos futuros de Bitcoin na B3. Então, semana forte pro Bitcoin. Com isso, grandes notícias. Bitcoin com 1,95% de queda a 64.429 dólares e 70 cents. Não é impressionante? E o Ether, moeda da rede Ethereum, fechou a semana valendo 3.101,18 dólares com 1,69% de queda na semana. A gente tem também a Taylor Swift, que acabou de narrar o fim dos relacionamentos em disco bem escrito, mas cansativo, segundo a opinião do G1. Nossa, finalmente é uma notícia importante. Com esse tanto de porcaria, né? E a Anvisa manteve proibida a venda de cigarros eletrônicos, mostrando que ela não conhece o Brasil. Só nessa sala tem 4. Tá funcionando legal, viu, Anvisa? Parabéns aí pelo grande trabalho que a Anvisa tem realizado. Outra notícia também aí é um grande término que a gente teve essa semana. Você ficou sabendo? A Taylor narrou o fim do relacionamento dela, num disco bem escrito, mas cansativo. O Graciane e o Belo. Não terminou. Que isso? Não, o Belo só foi traído, isso não é terminar. Grande casal, Graciane Barbosa e Belo. E o Belo, ele é vulgo conhecido. Agora que eu vou falar coisas sobre o Belo que eu sei. Tem uma época quando eu era criança, eu tava ali assistindo a novela, ele cantava a abertura da novela. Como é que era? Tua boca tem um mel. Aí tô lá assistindo tranquilamente quando eu era criança, minha mãe gostava de ver novela, saudades mãe e saudades novela. E aí tô ali vendo minha novela tranquilamente. Do nada aparece a manchete de que o cantor Belo, ele foi